17. Abra sua Bíblia lá, livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 37, é uma passagem conhecida, fala sobre o Vale dos Ossos Secos. E pastor, de novo, eu estou careca de ouvir pregar sobre o Vale dos Ossos Secos. O que você não está careca, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é renovadora. E Deus sempre renova o nosso coração em nome de Jesus, a sua palavra, né? Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1. Ezequiel, está ali na tela para você. Olha o que diz o capítulo 37, versículo de número 1, diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair o Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então vamos entender. Deus leva o pregador, o profeta lá no vale, onde estava cheio de ossos. Imagina você, irmãos, aquele monte lá de ossos, né? Que já estava lá, e geralmente onde tem ossos, o odor é peculiar, né? Fede, cheira mal, e a Bíblia fala que estava sequíssimo, estava muito seco, né? E aí o versículo 3, ele diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes, né? Então, coloca na linguagem de hoje, por favor, só o versículo 3. Diz aqui algo interessante na linguagem de hoje, o versículo 3. Ó, na linguagem de hoje, eu vou VD, LH, isso. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Então a pergunta que Deus faz para ele, esses ossos poderão ter vida de novo? Então, irmãos, às vezes acontece o seguinte, irmãos, esses ossos, muitas das vezes, representa a mim, representa você, representa nós como igreja do Senhor, né? Então, às vezes, irmãos, a igreja do Senhor, irmãos, ela está ferida, está exposta. Eu não sei se você já levou alguma pancada no músculo da perna, alguém já levou, irmãos? Dói pra caramba, não dói, pessoal? Então acontece o seguinte, pessoal, como é que você sabe que dói? Porque isso é muito rápido, irmãos. Quem controla o nosso corpo é o cérebro. Se você está andando, você tropeça, né? Ou como diz lá no sítio, você tropica, né? Acontece o seguinte, irmãos, antes que você possa sentir a dor lá, que você arrancou a tampa da cabeça no dedão do pé, isso é em fração de milésimo de segundo, seu cérebro identifica que alguma parte do seu corpo não está bem, e ele entrega onde está justamente a dor, aonde está justamente o problema, né? Então acontece o seguinte, irmãos, ele diz o seguinte: poderão viver esses ossos novamente, né? Pode ter vida novamente? Ele falou, só o Senhor sabe. Ele não limitou, ele não colocou a limitação dele. Nós temos que colocar a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí o versículo 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele falou, Senhor, vai lá e prega sobre esses ossos. Ele poderia ter recusado, não vou pregar não. Ele falou, vai lá e prega sobre esses ossos, né? É necessário, pessoal, que nós pedimos isso para Deus, né? Meu Deus, faça criar, Senhor, em nome de Jesus, cria pele, né? Às vezes acontece o seguinte, está sangrando, a sangria está sendo grande, faça criar pele em nome do Senhor Jesus, né? Nós precisamos ter esse envolvimento. Às vezes, irmãos, a pessoa não quer envolver. A Bíblia Sagrada diz que aquele que fez a ferida, ele mesmo ligará, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa conexão em nome do Senhor Jesus, né? Olha o que diz assim o versículo 5, assim diz o Senhor Jeová, a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então quem dá vida é o Senhor. Nós temos que pedir a vida do Senhor na nossa vida em nome de Jesus. Versículo 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém vós do Espírito vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então precisamos orar, pessoal. Deus, faça criar nervos, né? Em nome de Jesus, faça criar carne, faça estender a pele. Precisamos dessa pele em nome do Senhor Jesus, né? Para que o Senhor possa abençoar em nome do Senhor Jesus, né? Às vezes, irmãos, Deus quer falar conosco em outro nível, né? Só que às vezes nós estamos aquém do que Deus quer falar, pessoal. A igreja de Cristo hoje, irmãos, ela está semelhante a esses ossos secos. Por quê? Porque nós estamos perdendo a sensibilidade, nós estamos nos tornando insensível. Por quê? Porque a dor do outro tem que doer também em mim, tem que doer também em você, né? Quando nós somos corpo de Cristo, eu falei para você que o cérebro comanda o corpo, ele identifica aonde está doendo para que você dê atenção, você localiza a dor, cuida daquilo, né? Então acontece o seguinte, nós não podemos perder a sensibilidade, né? Em nome de Jesus. Eu vou pedir para colocar um videozinho ali, que acho que é 14 segundos. Coloca para nós, por favor, um vídeo aí. As pessoas estão enterradas até o pescoço, lá, enquanto deixamos de congregar por coisas fúteis. Há irmãos nossos morrendo por não negar a Jesus. Você vê, irmãos, pastor, não é da nossa igreja, mas é do corpo de Cristo, pessoal. Existem muitos lugares do mundo, irmãos, que as pessoas estão sendo queimadas vivas. Você está vendo lá, as pessoas estão sendo enterradas vivas, por quê? Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E às vezes a gente está muito preocupado, né? Porque fulano prega diferente da gente. Não, que pregue o Evangelho, que faça a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, a igreja de Cristo está perdendo essa sensibilidade. Irmãos, responda por você. Você ora pela igreja perseguida no mundo, você ora por missões, né? Existe casos de pessoas aqui que falou para mim, pastor, eu sou um patrocinador desde 86, há mais de 40 anos. Louvado seja Deus, você está fazendo a sua parte, mas eu preciso estar orando também. Deus, levanta missionários. Meu Deus, a geração dos nossos missionários, dos nossos pastores, a geração está indo. Traz uma nova geração em nome do Senhor Jesus. Precisamos de pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que amam o Senhor Jesus, né? Para que Deus venha abençoar. Enquanto você está no conforto da sua casa, esses dias eu mandei para os obreiros, você viu que teve um país da África que as pessoas estavam orando na mata, escondida, para não ser localizada. Só que tinha tanta gente orando, irmãos, que parecia um enxame de abelha, um zum, né? Há quanto tempo você não fica a sós com o Senhor? Há quanto tempo você não busca Deus, né? Então acontece, irmãos, como eu falei, quando você leva a pancada no nervo, o nervo é sensível. Nós estamos perdendo essa sensibilidade. O mundo está cada vez mais exclusivista, né? Cada vez mais, irmão, nós estamos nos recuando nos nossos condomínios, nos nossos apartamentos. O outro sempre eu encaro ele como perigoso, o outro eu sempre encaro ele como uma pessoa desconhecida, não sei quem que é, não vou abaixar a minha guarda, né? Pode ser um bandido, como não pode, e aquela coisa toda, irmãos. A igreja não chora mais por almas. A igreja não faz mais vigílias, irmãos. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. E quando muitas vigílias nossas, irmãos, né, nós fazemos mini vigília, ou quando muitas vigílias nossas até 3 horas da manhã, aí tem aquela pausa, 1 hora do café. Eu não estou fazendo uma crítica pejorativa, crítica construtiva. Às vezes nós estamos mais preocupados em vender a cantina na hora do intervalo da vigília do que realmente buscar a Deus. Pessoal, é tão gostoso quando você lembra com aquele certo saudosismo, aquelas vigílias que amanhecia buscando a Deus, apresentando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pastor, se o senhor marcar, eu vou vir. Mas entre você e Deus, você levanta de madrugada para orar, você se coloca diante de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, o que acontece, pessoal, que está faltando para dar um comando para o corpo? Olha o que diz aqui o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Então, enquanto ele estava pregando, irmãos, não tinha nada.
Só que daqui a pouco ele começa a ver um ruído. O ruído pode até te incomodar, pessoal, né? Às vezes você está dirigindo, você fala, esse barulho é novo no meu carro. Eu preciso levar no mecânico e ver que barulho que é esse. Pode não ser nada, pode ser um parafuso que está bambo, né? A peça está balançando, está chacoalhando, como pode ser uma coisa grave, né? Então o barulho, irmãos, não te incomoda. Daqui a pouco, irmãos, na escola de samba, o seu carro, porque o barulho não te incomoda. Tem que nos incomodar, pessoal, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele estava pregando, começou um ruído. Esse ruído pode começar com você, irmãos. Daqui a pouco o avivamento pode começar com você, irmãos. Você de joelho dobrado, ou você orando, apresentando a Deus. Daqui a pouco Deus começa a mobilizar um grupo maior de pessoas, você não está sozinho. Daqui a pouco nós estamos num movimento grande em nome de Jesus. E a Bíblia fala que houve um rebuliço. Tem que haver esse rebuliço em nome do Senhor Jesus. Até que o mundo todo conheça, irmãos, da obra de Deus. Hoje tem tanta gente insegura, irmãos. Por quê? Porque às vezes as pessoas usam as mídias sociais para falar dos seus desafetos, dos seus desabafos. Eu entendo que mídia social, antigamente, irmãos, há alguns anos atrás, no Brasil nós tínhamos 4 ou 5 tipos de mídia. Nós tínhamos a televisão, nós tínhamos a rádio, nós tínhamos os outdoors, né? Nós tínhamos o anúncio na rua e nós tínhamos a panfletagem, né? Que entregava o panfleto no comércio. Hoje, cada pessoa, irmãos, tem uma televisão na mão. Cada pessoa, irmãos, tem um celular. Cada pessoa posta. Você vê que muitas pessoas saíram do anonimato e tem hoje suas redes sociais lá de milhões de seguidores, né? Então, pessoal, por que nós não usamos isso? Vamos pulverizar a internet, irmãos, falando da palavra de Deus, falando da bênção de Deus, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou mais preocupado com o número de seguidor, eu estou mais preocupado em ganhar like, eu estou mais preocupado em causa polêmica. Não se preocupe em ganhar almas. É como o nosso missionário diz, irmãos, que uma alma vale mais do que o dinheiro do mundo todo, pessoal. Nós temos que ter no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, eu preciso ser um ganhador de alma. Se está doendo no outro, irmãos, está doendo em mim. Tem que estar doendo em você, em nome do Senhor Jesus. A igreja está caminhando para a paz, irmãos, que nós não estamos sendo sensíveis mais com a dor do outro. Às vezes você não sabe o nome do irmão que senta com você do lado do domingo. Você não sabe o telefone do WhatsApp dele. Você não sabe o que está acontecendo com ele. Às vezes, irmãos, a igreja é o único exército que atira no próprio soldado ferido, pessoal. Eu lembro uma vez, irmãos, que até o Felipe comentou com isso. Você sabe que a vida nos leva a caminhos que nós não nos planejamos, nós não imaginamos. Eu lembro que quando eu fui transferido de uma cidade, o Felipe estava fazendo curso no Instituto Federal, e aí acontece que, nessa época ele não estava no Instituto, não, foi o seguinte, foi fazer a faculdade. Ele estava fazendo a faculdade 135 quilômetros de onde eu era pastor. E aí acontece que pela segunda vez ele foi morar sozinho, quarto e cozinha. E ele tocava lá na igreja, nossa, né? E aí acontece o seguinte, irmãos, que ele chegou, às vezes é muito fácil nós criticarmos sabendo o que acontece com a vida da pessoa, né? Ele chegou e falou assim, irmão, um dos tocadores lá falou, eu vi você estava tocando um barzinho lá. Ele falou, Felipe, eu completo a minha renda, eu ajudo aqui a minha renda. Ele falou, irmão, você está precisando de alguma coisa? E aí o Felipe, eu acho que tinha 16 anos para 17, não sei. Aí o cara começa a chorar. Ele falou, Paulo, Felipe, faz não sei quantos anos que eu estou aqui na igreja, 2, 3 anos, ninguém nunca me perguntou isso, cara. Você é um garoto que é estagiário, que mora sozinho, perguntou se estou precisando de alguma coisa. Então, para você ver, são essas coisas que nos sensibilizam, né? Você, o cuidado com o outro em nome do Senhor Jesus. Esse é o cuidado de igreja, irmãos. Tem coisa que anda até sem o pastor estar presente, né? Tem uma irmã que eu achei isso bonito, né? Ela falou, pastor, para fazer cirurgia. A obreira fulana de tal, ela propôs lá limpar minha casa, me ajudar. Se precisar eu ter que me dar banho, a obreira vai me ajudar. Falei, que coisa bonita em nome do Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso conceito de igreja. Tem mais um videozinho ali, coloca lá para nós, por favor. Hoje tudo é a África, tá, pessoal? Mas no Brasil nós temos situações semelhantes. Olha lá, não pude ir lá à igreja hoje porque estou chovendo. Tem pessoa que fala, pastor, não fui porque estava chovendo. Estava chovendo. Olha lá, a irmã tem um pano sol da igreja, correndo, pessoal. As pessoas lá, irmãos, volta de novo, por favor, que ele é rapidinho.
O pastor orando. O pastor Souza ali está mais magrinho, mais escurinho, né? Mas você vê o seguinte, pessoal: o amor das pessoas orando debaixo de chuva, num lugar modesto. E às vezes a gente reclama por tão pouca coisa. Eu sentei naquela poltrona lá, tem uma lá que estava a almofada estava dura, doeu minhas costas. Nossa, o ventilador, o ar-condicionado está desligado, é um calor naquela igreja. Irmão, se tudo incomoda você não está bem com Deus. Porque tudo te incomoda. É muito difícil você conviver com uma pessoa que tudo incomoda ela. Imagina um cônjuge, chega um momento que a mulher quer desanima, fala: pelo amor de Deus, será que é só eu que sou errado? Tudo incomoda esse marido? Ou às vezes vice-versa. Às vezes o marido fala: não sei mais o que eu faço, porque eu não consigo agradar minha esposa. Irmãos, nós estamos no objetivo na casa de Deus para agradar a Deus. Às vezes tem pessoa que reclama do som, reclama da banda, né? Mas acontece o seguinte, irmãos: se Deus te mostrou, irmãos, o seu propósito de Deus para a tua vida, é tudo aquilo que te causa dor, tudo aquilo que te entristece, é tudo aquilo que você pode mudar, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo aqui, uma mensagem que eu falo, que até coach já não que eu sou perfeito, não que a base é a palavra de Deus. Acontece o seguinte, pessoal, que o Davi, né, quando o Aitofel deu um conselho, falou: vamos atrás de Davi, porque quem busca teu pai, né, vamos juntar 11 mil soldados, a gente pega ele ali sozinho, e dessa forma, né? Aí o Abisai falou o seguinte: olha, o teu pai, ele é como a ursa rodada de cachorros no deserto, ele não passará a noite lá sozinho. O teu pai é o seguinte, ele está lá como a ursa rodeada de cachorros no deserto. Ele não vai passar a noite sozinho, está mordido, está revoltado, está nervoso com aquilo. Então aquilo que te causa dor, irmãos, é o que você pode curar, em nome do Senhor Jesus. Então nós não levantamos a bandeira: não gostei do louvor, então vem, toca. Se você não levanta a bandeira que você não pode curar, não levanta. Mas nós temos que estar na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Versículo 8: e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito. Profetizei o Filho do Homem. E disse o Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo. E então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se calaram, se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, né? Então Deus estava falando: esses ossos assemelham ao povo de Israel, ao povo de Deus, sem esperança, sem futuro, né? Nós precisamos, irmãos, estar no nome do Senhor Jesus, projetando como é que vai ser, irmãos, a próxima geração. Nós temos esse dever de ensinar a palavra de Deus para a próxima geração, no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que você começa a identificar? Para que eu vim nesse mundo? Tem pessoa que nasce, cresce, reproduz, desabrocha, depois morre e não descobre para que ela vem nesse mundo. É tudo aquilo que te causa dor, é um sinal, é um prelúdio, irmãos, do que você pode sarar em nome de Jesus. Pastor, eu não gosto de bagunça. Então, irmãos, de repente você é uma pessoa para ajudar a organizar a obra de Deus, né? Pastor, eu não gosto de miséria. Então você é uma pessoa, irmãos, que foi levantada por Deus para ser uma coluna na casa de Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu não sei cantar, mas olha o que diz, coloca para nós o Colossenses capítulo 4, versículo 12, não precisa abrir, Colossenses capítulo 4, verso 12. Sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus, né? Coloca na linguagem de hoje, por favor, Epáfras, o outro que é da igreja de vocês, servo de Cristo, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês e pede
A Deus que faça com que você esteja sempre firmes e espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Mas não é esse versículo que eu queria. O que eu queria que a Bíblia fala que o Epáfras era necessário. Irmão, seja necessário para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas que falam o seguinte, né? A expectativa da vida dela hoje está morrendo, irmãos, né? Por quê? Porque a pessoa está morrendo, está acabando aquela geração de Abraão. A geração de Abraão dizia: eis-me aqui, né? Ah, pastor, ó, se faltar, coloca meu nome só se faltar gente para completar o ônibus, né? Ah, pastor, quando tiver eu vou, mas quando tem a pessoa não vai, né? Ah, eu queria que tivesse de novo, mas ela não foi quando teve, né? Olha o que diz aí, o Isaías 6,8, coloca para nós Isaías 6,8. A geração de Isaías também falou sobre isso, Isaías 6,8. Em seguida ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vos enviar? Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Mas na linguagem normal fala: eis-me aqui, né? E essa aqui fala: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Será que você pode dizer: eis-me aqui? Olha, o pastor precisa levar 4 pessoas lá, por exemplo, a São Paulo. Eis-me aqui, pastor, vou lá em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus. Cadê o Flávio? Viu o Flávio? Flávio está aí. Esses dias eu precisei trazer um material de São Paulo. Aí eu falei: Flávio, você está em São Paulo? Estou. Dá para você passar lá na tenda, né? Ele foi lá na tenda, trouxe o material para mim. Depois que eu descobri que ele estava de ônibus, se eu soubesse que ele estava de ônibus, não tinha pedido para trazer, porque pega o Uber, coloca a caixa no Uber, vai lá na rodoviária, põe essa caixa no ônibus, traz para cá. Dessa forma, seja necessário para a sua igreja, seja necessário para a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando perguntar: o que você faz? Fala: eu sou necessário, eis-me aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele abençoa. Foi o Abraão que falou também. Deixa eu achar aqui, esse eu não tinha colocado aqui no meu esboço. Gênesis 21, se não me falha a memória. Gênesis 21. Não é 21. 22. Gênesis 22. Diz assim: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Essa geração hoje está faltando na igreja. Essa geração hoje na igreja está acabando. A geração do eis-me aqui. O Isaías disse: eis-me aqui. Às vezes o pastor fala: irmão, nós vamos fazer uma campanha aqui toda a igreja. Poucas pessoas nos dizem: eis-me aqui. Irmão, nós vamos aqui fazer esse propósito de oração: eis-me aqui. Irmãos, olha, eu estou passando envelope do dízimo, irmão, seja dizimista, eis-me aqui. Olha, eu estou precisando dessa oferta para tal coisa, eis-me aqui, envia-me a mim em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. O propósito de Deus para a nossa vida é aquilo que te incomoda, que precisa ser mudado em nome do Senhor Jesus. Olha, pastor, eu estou incomodado. É o seguinte: nós estamos precisando de mais obreiros. Então comece a orar para isso. Seja você em nome de Jesus. Pastor, eu estou incomodado porque precisamos aumentar o número de patrocinadores, precisamos aumentar o número de discípulos, o número de membros da igreja. Nos ajuda, isso aqui, em nome do Senhor Jesus, envia-nos a nós, né? Quando tem saudade daquelas pessoas, falava: o senhor me arruma as 10 revistas, porque eu vou evangelizar para os meus familiares, os meus parentes. Arruma um folheto, na época do jornal, você lembra do jornal? Me dá uns jornais aqui que eu vou evangelizar, vou falar do amor de Deus. Então vamos lá, eis-me aqui no nome do Senhor Jesus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, agora eu quero que você vá lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 12. Nós temos que ter conexões com pessoas, irmãos. Tem coisa que você precisa que está no outro.
Tem coisa que o outro precisa que tem você, né? Então temos que ser necessário. Olha o que diz o capítulo 12, versículo de número capítulo 12, versículo de número 12 também. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então preste atenção, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que o corpo é um só, é só um, mas o corpo tem muitos membros. Você faz parte do corpo de Cristo, né? Aí ele começa a destrinchar e faz uma alegoria do corpo humano para o corpo de Cristo. Olha o que diz o versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o corpo humano, ele não é um membro só, ele tem muitos membros, né? E aí ele começa a dizer aqui no versículo 15: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então você já imaginou, irmãos, que briga de identidade? Se o pé quiser ser mão, ou a mão quiser ser pé, como que você vai pegar as coisas? Como é que você vai palpar as coisas, né? Então você vê o seguinte, que cada membro no corpo tem uma função. Qual que é a sua função? A nossa função primeira é ser necessária, primordial, quero ser necessária em nome de Jesus. Versículo 16: se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? A orelha, pessoal, ela tem uma função imperdível. Por quê, irmãos? Porque a orelha, ela controla a velocidade do vento. A orelha, pessoal, ela faz com que o vento, ele não fura o seu tímpano, né? Acontece que a orelha, ela protege, irmãos, justamente o que? O tímpano, o martelinho, a bigorna, que é muito sensível. Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. Cada membro do nosso corpo, Deus criou para um propósito. Aí, o que mais que diz aqui o versículo 17? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato, né? Então, o corpo todo não pode ser olho, irmãos, porque vai ter uma visão muito grande, mas vai faltar o quê? As funções de alimentação, né? A função do olfato, né? E aí precisa ter, pessoal, versículo 18: mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então a escolha é de Deus, Deus coloca como Ele quer, né? Em nome de Jesus. Eu fico feliz, irmãos. Eu estava na audiência nesta quinta-feira, lá em Cachoeira Paulista. Primeira coisa que eu gosto de ver, quando a pastora posta as fotos das irmãs aqui orando. Talvez você fale, eu não tenho saúde mais para ficar em pé, para ser obreira, mas eu posso ajudar aqui na oração. Às vezes você fala, poxa vida, pastor, quem é que limpa essa igreja? A igreja está sempre limpa, né? Dessa maneira. Pastor, eu posso ajudar aqui na limpeza. Que dia que é o dia da limpeza? A Benê que limpa aqui na sexta-feira, eu vou ajudar a limpar, vou ajudar a lavar os banheiros, né? Em nome do Senhor Jesus, eu vou ajudar, eu quero ser necessário. Então nós temos que colocar no coração para ser necessário em nome de Jesus. Aí o 19: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então se é um membro só, não é corpo, né? 20: assim pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Irmãos, o ser humano, pessoal, ele faz muitas maravilhas, irmãos, né? Digamos assim, no nosso planeta. O ser humano consegue fazer, pessoal, a inteligência que Deus deu para o homem, ele consegue fazer o ônibus espacial que vai para o espaço, ele consegue fazer algo que é mais pesado do que o ar, o avião para voar, ele consegue fazer o trem que vai, o trem bala 450 km por hora, né? Ele consegue fazer isso. O ser humano consegue fazer uma infinidade de coisas, irmãos. Ele consegue mover uma montanha, pessoal. Lembra da Serra Pelada? Você era uma montanha e com as próprias mãos eles desbancaram aquela serra. O ser humano consegue fazer isso. Mas você já imaginou se o outro falar assim, eu não preciso de você, irmão? Com o que vai se pegar? Com o que vai se apalpar? Você vê que é um conjunto, irmãos. Eles estão trabalhando em sintonia. Precisamos estar trabalhando em sintonia com o corpo de Cristo, em nome do Senhor Jesus.
O versículo 21, o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de ti. 22, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Todos os membros do corpo são necessários mesmo. Se eu falar para você, irmãos, do que serve, irmãos, para que serve o apêndice? Pastor, para que serve a ciência? Ela vai explicar, pastor, o seguinte, né? A vesícula, para que serve a vesícula? Deus colocou no corpo, irmãos. Ela tem uma função, ela tem uma finalidade. Os membros que parecem ser menos decorosos, né, nós damos mais valores a eles. Deus colocou dentro do corpo, não está protegido pelo tronco, né, pelo corpo. Os membros mais importantes é o coração, o cérebro. Ele bombeia o sangue, ele irradia todo o corpo, né? Aonde o sangue não está chegando, irmãos, causa amputação. Então todo o corpo está sendo regado, irmãos. Por quê? Porque o sangue está bombeando. Só que ele não consegue levar sozinho, ele está parado num lugar, está bombeando, mas ele fica parado no lugar, então ele precisa do auxílio das veias, das artérias, né? Das coronárias. E aí acontece o seguinte, mas como é que coloca a estrutura do ser humano em pé? Ele precisa do esqueleto, né? Ele precisa estar de pé. Então tudo isso, pessoal, é necessário. Em nome do Senhor Jesus, seja necessário para a obra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Fala, pastor, eu quero ser essa geração desde aqui. Eu quero dizer, eu estou aqui à disposição, em nome do Senhor Jesus. Tem mais um videozinho, só mais um aí, é o último, e aí nós vamos orar em nome de Jesus. Se Deus tocasse no seu coração e você parasse nesse vídeo e assistisse até o final, ou pelo menos assistisse 80% do vídeo, porque só conta quando assiste pelo menos 80% do vídeo. Traga o meu filho que você entrasse nessa. Eu sei que está no tempo de Deus, galera, mas se você ficar até o final do vídeo, se você me seguir, se você curtir esse vídeo e compartilhar, esse tempo, galera, acaba sendo mais rápido. Criança é pura, né, pessoal? Você vê lá o rostinho deles, a alegria deles, o cara servindo arroz, o macarrão, o feijão pegando embora, né? E aí você vê quanta comida a gente desperdiça no nosso país, quanta coisa a gente joga fora, né? Você fala, Deus, eu quero ser necessário, eu quero ser útil, eu quero ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. E não pensa você que você está velho, irmãos, porque se Deus achar que está na hora de você ir embora, Ele vai levar você para o céu. A Bíblia fala que na velhice ainda darão frutos. Então nós temos que procurar colocar no nosso coração, fala, eu vou dar fruto, eu vou ser necessário em nome do Senhor Jesus. Tem sempre um ministério sob medida para você fazer, tem sempre algo da parte de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. Põe no seu coração, fala, eu quero ser usado pelo Senhor, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém. Então glória a Deus. Eles vão dar para você o versículo, né? Nós estamos nessa